Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar dos longos anos em que França esteve quase sempre em guerra civil por motivos religiosos. Tal aconteceu entre 1562 e 1598, isto já depois da afirmação do luteranismo no espaço alemão e nórdico, do anglicanismo em Inglaterra e da Contra-Reforma no mundo católico. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Durante mais de 30 anos, França consumiu-se, pois, num conflito entre católicos e huguenotes, que, no final, resultou em mais de 3 milhões de mortos. Este foi, assim, o segundo conflito religioso mais sangrento no espaço europeu, apenas superado pela Guerra dos 30 Anos. Quais foram, então, os antecedentes desta autêntica guerra civil que quase dividiu França? Ao contrário do que se passou no espaço alemão, os efeitos da reforma luterana pouco se fizeram sentir em França. Na década de 1520, o rei de França, Francisco I, chegou até a apoiar os príncipes protestantes alemães no seu conflito com o imperador Carlos V. A atitude do rei de França já não foi a mesma quando, na década de 1530, a Igreja Reformada Francesa, inspirada nas ideias de Calvino, deu os seus primeiros passos. Em 1540, Francisco I concedeu aos tribunais poderes inquisitoriais, o que lhes permitiu julgar e condenar desvios de fé entre aspas. Henrique II, filho e sucessor de Francisco I, oscilou entre a defesa do catolicismo e a tolerância face aos calvinistas franceses, chamados de huguenotes. No entanto, esta relativa tolerância, que permitiu o crescimento e consolidação da Igreja Reformada, foi travada após a morte de Henrique II, ocorrida em 1559, durante um torneio de cavalaria e na sequência de um ferimento num olho. O seu sucessor, Francisco II, de apenas 15 anos, era casado com Maria Stuart, rainha da Escócia. Esta era sobrinha do Duque de Guise e do Cardeal de Guise, os dois principais expoentes do Partido Católico. Por sua vez, entre os líderes huguenotes, contavam-se nomes influentes como Joana, rainha de Navarra, casada com António de Bourbon, e o irmão deste, Luís de Bourbon, príncipe de Condé, isto para além do almirante conde de Coligny. Note-se que Joana, rainha de Navarra, e António, duque de Bourbon, foram os pais do primeiro rei Bourbon de França, Henrique IV, mas a este já lá iremos. O reinado de Francisco II durou pouco mais de um ano. Em 1560, o trono passou para Carlos IX, o irmão seguinte de Francisco II, que tinha apenas 10 anos. A regência foi então exercida por Catarina de Médicis, viúva de Henrique II e mãe dos jovens reis Francisco II e Carlos IX. Numa fase inicial, Catarina de Médicis procurou equilibrar o Partido Católico e huguenote, dando lugares públicos e na corte a estes últimos. Tal não evitou, porém, o conflito sangrento entre ambos os lados ao longo de boa parte da década de 1560. Em 1570, a Paz de Saint-Germain procurou pôr um ponto final no conflito entre católicos e huguenotes. Por este acordo, os huguenotes foram admitidos no Conselho Real e acertou-se o casamento de Henrique de Bourbon, líder dos huguenotes, já rei de Navarra e parente mais próximo dos reis de França, e Margarida de Valois, irmã de Carlos IX. Este acordo de casamento contou com forte oposição do Partido Católico francês. Também de Filipe II de Espanha e do Papa Pio V. Em agosto de 1572, os líderes huguenotes dirigiram-se a Paris para celebrar o casamento de Henrique de Bourbon e Margarida de Valois. A 23 de agosto, o almirante conde de Coligny foi vítima de uma tentativa de assassinato. Os líderes huguenotes
culparam então os Guise, líderes dos católicos. Perante a ameaça de um conflito dentro da cidade de Paris, o rei Carlos IX ordenou a morte dos principais líderes hugonotes, com exceção dos príncipes de sangue, Henrique de Bourbon, já casado com Margarida de Valois, e o príncipe de Condé. Para que a clemência fosse efetiva, estes príncipes deveriam abjurar o calvinismo. As ordens do rei foram o rastilho para um massacre que durou 3 dias. Paris era então maioritariamente católica, e muitos populares iniciaram uma perseguição aos hugonotes que resultou em cerca de 3.000 mortos. O massacre de São Bartolomeu, tal como estes dias ficaram conhecidos, alastrou-se depois a outros pontos de França, tendo provocado um total de 50.000 mortos. Carlos IX morreu 2 anos depois do massacre de São Bartolomeu. Tinha apenas 24 anos e não deixara descendência. O trono passou assim para um outro filho de Henrique II e Catarina de Médicis. Este era Henrique III, que, 1 ano antes, tinha sido eleito rei da Polónia. Após a morte do seu irmão Carlos IX, Henrique III deixou a Polónia e voltou rapidamente para a França. Vinha decidido a terminar definitivamente com o conflito religioso que paralisava e sangrava o país. Em 1576, assinou o Édito de Beaulieu, que concedia liberdade de culto. Este édito foi mal recebido pelo Partido Católico. Em reação, Henrique, duque de Guise, formou a Santa Liga Católica, que se opôs ao rei e aos hugonotes e reverteu a liberdade de culto. O longo conflito religioso estava então a ponto de dividir França em 2 partes. Entre 1584 e 1589, decorreu a chamada Guerra dos Três Henriques: Henrique III, Henrique Duque de Guise e Henrique de Bourbon. Em 1588, ergueram-se barricadas em Paris e o rei convocou os Estados Gerais para que estes decidissem da erradicação do calvinismo. 2 dos 3 protagonistas do conflito acabariam por pagá-lo com a própria vida. Em dezembro de 1588, o Duque de Guise foi assassinado por um hugonote. Meses depois, em agosto de 1589, o rei Henrique III foi apunhalado por um frade dominicano que o culpava pela morte de Henrique de Guise. Henrique III foi o terceiro dos filhos de Henrique II e Catarina de Médicis a reinar em França e a morrer sem descendentes. Com a sua morte, o trono ficou para Henrique de Bourbon, o novo rei Henrique IV. Pragmático, este converteu-se ao catolicismo. Ficou célebre a sua frase: "Paris vale bem uma missa." E, em 1598, assinou o Édito de Nantes, que concedeu liberdade de culto aos hugonotes, exceto em Paris e na corte, e entregou-lhes praças fortes para se defenderem em caso de ataque, como a fortaleza estratégica de La Rochelle. Henrique IV de Bourbon, antigo líder do Partido Hugonote e soberano católico de França, revelou qualidades e foi um bom rei de França durante mais de 20 anos. Ironicamente, morreu apunhalado em maio de 1610 às mãos de um frade, destino semelhante ao dos outros 2 Henriques, Henrique III e Henrique de Guise, cerca de 20 anos antes. Henrique, temos aqui um quarto Henrique Não participar na lista, que não participaste na guerra, felizmente livre de perigo. Mas é interessante porque muitas vezes quando falamos nas guerras religiosas do século XVI e XVII, mas também muito aqui as que começaram no século XVI, falamos no espaço alemão, nos príncipes alemães contra Carlos V, que também já tivemos um episódio, no caso inglês, com luta travada ainda depois da reforma de Henrique VIII entre católicos e anglicanos, mas esquecemos do caso francês, que é um caso muito importante, e França teve a um passo para pender para o calvinismo. Este foi sem dúvida um tempo muito, muito complexo. Foi, e além disso, há uma coisa que é curiosa, que o próprio Henrique de Bourbon, portanto o Henrique IV francês, Henrique III de Navarra, é preciso explicar que Navarra na altura era em França, porque a parte espanhola de Navarra já fazia parte da coroa espanhola. Exato. E portanto isto era a Aquitânia, aquilo que se chama para aí Aquitânia, Pô, e aquelas zonas ali e tal. E portanto... exatamente, porque a parte espanhola já tinha sido integrada por Fernando de Aragão. Fernando de Aragão. Isto é o que se chama a Baixa Navarra. Que é Fernando de Aragão, que já se tinha casado, nesta altura até já tinha morrido, mas já se tinha, que
que se casou com a Isabel Católica e que unificou a Espanha tal como ela é Sim, hoje. são os reis Basicamente, católicos. que são os reis católicos. Portanto, agora, quando a gente fala de Navarra, daqui para a frente é a Navarra francesa, como se diz. E que os reis, aliás, de França, a partir de Henrique IV, portanto, todos aqueles Bourbons usavam o título Rei de França e de Navarra. Exatamente. Que é esta Navarra francesa, Exatamente. que era a mãe do Henrique... Sim, não é a Navarra de Pamplona, é a Navarra de Pô. De Pô, exatamente. E então, o Henrique IV, que era claramente hugonote, não tinha... Foi a fé... Aliás, há quem diga que ele diz que Paris vale bem uma missa, e de facto ele, durante uma missa, ele converteu-se com todo o ritual ao catolicismo, mas há quem diga que ele nunca deixou de ser protestante. Ele não deixou de ser... Nunca deixou de ser porque protestante já lá antes, quando o seu casamento e quando foi do massacre de São Bartolomeu, a condição para lhe pouparem a vida era ele abjurar. Era abjurar, ele já tinha abjurado e voltado. Agora, o que ele fez foi uma coisa que é bastante precursora e é bastante interessante, o Edit Nantes. O Edit Nantes, que permite a convivência entre protestantes e católicos, que é muito interessante porque dá, como tu disseste, algumas fortalezas, sobretudo La Rochelle, que era quase inexpugnável, e ali no Atlântico. Sim, era estratégica. Era estratégica. Para os hugonotes poderem defender, ele consegue com isso, ou parecia ter conseguido com isso, uma certa França convivial, com convívio entre pessoas. Sim, onde fosse possível, para além da religião, as pessoas coexistirem. Haver cidadania para além da religião. Mas, como tu disseste também, ele foi assassinado, e foi assassinado por salvo erro, Ravaillac. François Ravaillac, que era um frade que se escondeu numa carroça de feno e lhe deu 2 facadas laterais que o mataram. Mas aí, curiosamente, por Henrique IV ser um opositor da Casa da Áustria, dos Habsburgo. Da exatamente. Santa Liga Habsburgo. Não, mas a Santa Liga em França tem uma importância. O Henri de Guise... Esta era outra Santa Liga que se constituiu no Império. A Santa Liga antes que é a Liga Santa, ou a Santa Liga. Antes da Guerra dos 30 anos. Que se constitui em França, que era comandada pelo Henrique de Guise, que era de um catolicismo feroz, de um papismo total e de uma intolerância brutal. O que não quer dizer que do outro lado também não houvesse intolerância e fanatismo, também havia, sim, com certeza. Aliás, o próprio calvinismo... O calvinismo era intolerantíssimo. A base calvinista sim, é uma causa... base basta olhar para Genebra e ver o que se lá passou, e depois para os Países Baixos. Sim. Também tem muito que se lhe diga também. E, portanto, é errado. E muitas vezes a história é vista assim. De um lado há os católicos que são muito intolerantes e do outro os que são muito tolerantes. É verdade que depende da maioria. Depende de quem estava no poder. Depende de quem está no poder. Porque no sítio onde os protestantes foram poder, também foram bastante intolerantes. Sim. E as perseguições, agora, por exemplo, em Inglaterra... Porquê é que a gente não fala disso? Porque eu acho que a França é um país interessante, não é? A França sempre achou que era um país à frente dos outros, o país das liberdades, o país da tolerância. Quer dizer, quando na verdade tem a mesma história que tem muitos outros países. Sim. Tem um passado de intolerância e de brutalidade. Porque o massacre de São Bartolomeu, do dia de São Bartolomeu, que é 24 de agosto, não é? O massacre de São Bartolomeu, que tem descrições coevas, portanto, feitas na altura... Inclusive pela própria Margarida de Valois. Inclusive pela própria Margarida de Valois. É um massacre brutal. Quer dizer, aquilo não tem comparação. Quer dizer, dificilmente a gente arranja um grau de comparação com o massacre de São Bartolomeu. Porque aquilo tem ser aquele prolongo que houve cá em Lisboa em 1506, aquilo entra também noutra dimensão. Mas é outra dimensão, porque aí é contra os judeus, por um lado. Quer dizer, eles que já viviam num gueto, portanto, enquanto ali não, eles estavam todos misturados, de certa forma, em Paris. Aliás, supostamente até viriam todos para um momento de conciliação, que era do casamento, para o casamento de Henrique e Margarida. Do Henrique e Margarida, mas eles entram em casas onde matam as famílias inteiras. Quer dizer, basta um ser hugonote para ir tudo. Há descrições de rios de sangue pelas ruas. Os cadáveres no Sena eram tantos que as pessoas deixaram de entrar no Sena porque achavam que a água estava contaminada por cadáveres em putrefação. A gente não consegue imaginar isto. Claro.
Ainda há bocado estava aqui um colega nosso, eu estava a falar do massacre de São Bartolomeu, ele disse como hoje acontece na Palestina. Eu disse, para não tem comparação, quer dizer, não se pode comparar isto historicamente, por exemplo, na altura não havia bombas, nem drones, nem nada disso, e em segundo lugar, porque aquilo foi horrendo, o massacre de São Bartolomeu. Eu mesmo acho são ambas as situações horrendas sim, mas mesmo comparar com o pogrom de Lisboa ou com os pogroms mais tarde na Rússia e na Polónia e na Ucrânia e em vários outros países que são feitos contra judeus, não são comparáveis. Eu penso que o massacre de São Bartolomeu, enfim, se a gente pode fazer um massacrómetro e dizer que um é pior que o outro e por assim, mas o massacre de São Bartolomeu acho que não tem praticamente equivalente na história. Sim, era praticamente tudo que vivia em Paris e que poderia eventualmente ser hugonote foi passado a fio de espada. Podia não ser católico na medida em que a Santa Liga aqui da Henri de Guise, ou Henrique de Guise, achava que devia ser. E depois era o massacre... E mais, e o povo é instigado a matá-los. E o povo, aliás o massacre de São Bartolomeu começa exatamente por um descontrole do que foram as ordens do rei, porque o que Carlos IX ordena é que se matem os líderes hugonotes. Portanto, era um conjunto. Eles começaram por matar um líder. E passam rapidamente para todos os potencialmente hugonotes. Mas o massacre de São Bartolomeu fica precisamente ali a meio do que foram as guerras religiosas, ou seja, não foi nem o princípio nem o fim. Não foi nem o princípio nem o fim, mas quer dizer, é o ponto mais negro de todas as guerras. Fica como... E França não quer lembrar nunca esses tempos. E, portanto, mas eles existiam, aliás, porque França tem sempre aquela contradição, aliás, como grande país que é. França tinha sempre, antes até da Revolução Francesa, aquela ideia da filha querida da Igreja, ou da filha primeira da claro, Igreja. É evidente. E até estas questões religiosas em França, que, como sabemos, tem muito mais, ou tem tanto de político como de fé. Sim. Porque, obviamente, que depois o calvinismo tem, no caso da Igreja Anglicana, as diferenças em termos doutrinais são muito poucas. Aqui, no caso do calvinismo, há mais, não é? É o caso da predestinação, até da leitura da Bíblia, da salvação pela fé. Isso é a leitura... Pronto, há uma base doutrinal de maior substância. A Trindade, a transubstanciação, isso são coisas, digamos, agora, própria... Agora, o que depois há também, no caso francês, como há noutros, mas no caso de França é muito evidente, e no caso inglês também, é uma tentativa que vem do tempo da Idade Média, de uma autonomização do Reino de França e de uma capacidade do rei de França não ter uma autoridade que não tivesse que submeter à autoridade do Papa. Enquanto, por exemplo, no caso do rei de Portugal, houve sempre uma aceitação natural da autoridade do Papa. Nunca houve essa contestação por parte dos nossos reis. Até porque não pagávamos. Não é? Pois, por parte dos nossos reis. Mas no caso do rei de Espanha é a mesma coisa. Os reis de Espanha sempre... Mas sempre esses eram as majestades cristianíssimas. Tinham Mas o rei de França também tinha o título cristianíssimo. O rei de Espanha tinha muito católico. Muito católico. Mas quer dizer, o rei de Espanha era claramente o querido, sobretudo depois do Carlos V, não é? Mas era o querido do Papa, não é? Sim, se bem que não impediu Carlos V de saquear Roma. Saquear Roma e tal. Mas pronto, mas eram França... queridos da Igreja, eram os queridos da Igreja, até porque tinham o Sacro Império também. Mas França era a filha querida da Igreja. O problema dos reis de França, desde o tempo medieval, e daí depois até no tempo de Filipe o Belo... Mas eu acho que há um caso político, deixa-me ir atrás. Agora deixa-me voltar ao século XI e ao século XII. Quer dizer, França foi construída com uma vitória brutal daquilo que era os francos sobre os provençais, por exemplo, e os aquitanos, e os normandos. Quer dizer, porque a França que nós conhecemos hoje era um retalho. Era um retalho completo. Ora bem, e foi já no século XI, os reinos transpireneicos, Navarra era um reino transpireneico. Sim. Aragão foi um reino transpireneico, não é? Portanto, uma parte do reino de Aragão estava do lado de lá onde é hoje Carcassonne, Perpignan e essas coisas, Narbonne. Sim. Portanto, os reinos transpireneicos foram todos dizimados pelos francos e por aquilo que a gente chama a Languedoc, a vitória da Languedoc contra a Languedoc. Sim. Languedoc talvez seja hoje e tenha evoluído até ao que é hoje o catalão, não é? E já no século XI, repara que havia uma heresia, que era a heresia cátara, que é... Sim, essa prolonga-se pelo tempo medieval, pelo tempo medieval, século XIII e tal, e por aí fora,
onde já eram guerras religiosas que muito pouco são faladas também na historiografia francesa e até na historiografia Sim. em geral. Porque essas não são consideradas guerras religiosas porque eles consideram heresias, não é? Era a cruzada contra os cátaros. Aliás, Sim. o Papa apela às cruzadas. O Conde de Toulouse, por exemplo, era um defensor dos cátaros, eram símbolos na altura. E o rei de Aragão esse, que aliás, quando os reis francos ou franceses de Paris matam o grão-mestre da Ordem dos Templários, sim, não é? Que era o Jacques Molay. 1309, princípios do século XIV, sim. Só há 2 países que não aceitam a Ordem de Extinguir, que é Portugal e Aragão. Exato. Que faz a Ordem de Cristo e a de Calatrava, não é? E, portanto, no fundo nacionalizam a ordem dos Templários. E isso aí já... Sim, mas no caso francês houve uma questão com o Papa, do Papa ter influência, por exemplo, na nomeação dos bispos. Houve sempre uma igreja galicana. O Papa de Avignon. E depois Filipe IV o que faz é levar os papas para Avignon, exatamente para os ter sob o seu controle. Portanto, houve sempre esta relação, por um lado, de filha querida da Igreja, ou de filha primeira da Igreja. E França emerge, também, já que estamos a falar do tempo medieval, no tempo medieval como filha querida da Igreja, exatamente pelos problemas do Sacro Império. O Sacro Império acaba por não se assumir como o império, o grande império da cristandade, e portanto acabam durante muito tempo por ser os reis de França os principais guardiões de la grandeur de la France, como diria o general de Gaulle e todos os que lhe seguiram e os antecederam, desde o pai do Luís XIV, que aliás é neto deste Henrique IV. Henrique IV, Luís XIII, Luís XIV, pois. Aliás, há quem diga que o Henrique IV é o que lança as bases da monarquia absoluta, ou do absolutismo. Sim, do começo do absolutismo, quando ele tem como secretário, como valido, como, enfim, o que a gente possa chamar, era o Duque de Sully. O Sully. E o Sully já era uma espécie, e depois uma o Luís XIII vai buscar o Richelieu, não é? Sim. Portanto, o célebre Richelieu, e depois o Mazarino. Mas aí já os Bourbons aparecem como reis católicos. E reis católicos que, em todo caso, não deixam de manter um conflito permanente com Espanha, que no fundo, na altura, era o principal baluarte do catolicismo. Mas aqui, claramente, não só há questões políticas de uma tentativa dos reis de França não se submeterem totalmente ao Papa, e isso é desde o tempo medieval. Sim, mas eu entro muito, Lourenço, deixa-me só para terminar o raciocínio, eu entro muito no aspecto político. No aspecto político, França não lhes interessa relembrar que tudo aquilo que a França é a França de hoje, a fio de espada, contra católicos. Não é como Portugal, que é o Portugal hoje, mas é contra muçulmanos, ou Espanha, não é? No geral é contra muçulmanos. Não, em França foi a fio de espada contra cristãos. E a conflitualidade sejam os cristãos cátaros, sejam os cristãos ortodoxos, sejam os cristãos hugonotes, sejam os cristãos luteranos. Eles mataram tudo e impuseram uma visão centralizada, que depois tem o seu expoente máximo, já muito mais tarde, no Napoleão. Henrique, e depois, este Edito de Nantes, que foi assinado por Henrique IV em 1598, é revogado quase 100 anos depois, sim, por Luís XIV em 1685. E o que é que se passa com estes hugonotes que durante 100 anos conseguiram permanecer em França? Muitos deles, quando são expulsos de França, vão para a Prússia. E para a África do Sul. Sim, e muitos ficam Aliás, lá calvinistas. O vinho, a gente deve o vinho da África do Sul aos hugonotes. Mas para a Prússia também. Eu sou muito sensível sempre a onde é que há vinho. Onde é que há vinho? Pois, também é uma coisa que me interessa. E portanto, o vinho, e há muitos apelidos franceses, sobretudo, por acaso até na extrema-direita sul-africana, num partido que era o AWB, era um partido afrikaner. Sim. E, por exemplo, o líder até era racista completo. Por ironia, chamava-se Eugène Terre Blanche. Pois, descendente de um desses hugonotes. Descendente dos hugonotes. Portanto, mas no caso da Prússia também, porque a Alemanha, como ficou dizimada depois da Guerra dos 30 anos, muitos franceses passaram para o espaço, sobretudo das zonas da Prússia-Écias. Mas, ainda no aspecto político, não só internamente, como
estas questões entre calvinistas e católicos influíam também na relação de França com Estados tão importantes como os Países Baixos, que entraram em rebelião com Espanha na altura, e este líder, este almirante Coligny, que depois é assassinado na noite de São Bartolomeu. O almirante Coligny era considerado o chefe hugonote de Paris. Era este líder hugonote procura fazer uma aliança com os príncipes de Orange-Nassau, que estavam na altura em rebelião contra Filipe II. E também... que eram protestantes. E que eram calvinistas, sim, protestantes calvinistas. E no caso da Escócia, onde também há aqui sempre um triângulo França, Escócia, houve uma aliança durante muito tempo, até à integração dos reinos entre Escócia e Inglaterra. Há uma aliança forte entre França e Escócia, porque na Escócia também existia uma igreja presbiteriana de base calvinista, e os reis Stuart eram católicos. Todos. Destes reis, e é interessante também quando passamos este tempo francês, porque os reis de França, durante grande parte deste período de tempo, são 3 irmãos que não têm descendência. É um caso quase único. Sim. Também aconteceu antes da Guerra dos 100 Anos, também existiram 3 irmãos sucessivos sem descendência. E neste caso foram os filhos de Henrique II e de Catarina de Médicis. Francisco II, Carlos IX e depois Henrique III. Os 3 que morreram muito novos, sem descendência. Mas este Francisco II era casado com Maria Stuart, rainha da Escócia. Com Maria Estuarda, como se dizia. Rainha da Escócia. Portanto, há também aqui uma tentativa de apoios entre católicos, sendo que o Filipe II de Espanha apoiava os Guise, e havia uma relação próxima entre eles, e depois este almirante Coligny, que era o principal partidário dos hugonotes, tinha uma relação próxima com as Províncias Unidas, porque a partir da década de 60 do século XVI, as Províncias Unidas rebelam-se contra o domínio espanhol. Portanto, apesar de ser uma guerra civil, apesar de ser uma longuíssima guerra civil entre hugonotes e católicos em França, é uma guerra que obviamente interessa aos outros países europeus e extravasa as fronteiras francesas. Mas a gente estava exatamente no ponto porque é que nunca se fala disto, não é? E eu acho que não se fala disto porque reina, por exemplo, ao contrário do Henrique VIII, em que se rebela contra o Papa e faz uma igreja que não é uma igreja protestante porque ela é católica, a igreja anglicana é católica, a igreja católica é anglicana, não é protestante, e tem a mesma liturgia basicamente que a igreja católica, não é? Embora ali com umas divergências. Repara que do Henrique VIII fala-se sempre, não é? Do Martinho Lutero fala-se sempre. Porque vingaram. E neste caso os hugonotes acabaram derrotados. Não é só porque vingaram, mas certo, mas fala-se deles, mas também se fala dos que perderam. Por exemplo, o Thomas More perdeu em Inglaterra. Sim, era uma pessoa excepcional. Era uma pessoa excepcional. Quer dizer, mas o Henrique IV, quando diz Paris vale bem uma missa, também se mostra uma pessoa bastante pragmática, não é? Porque, e foi um bom rei. Ele, aliás, era conhecido pelo bom rei, o rei bom. Os franceses adoraram aquele rei. Os bons tempos do rei Henrique. Os bons tempos do rei Henrique. E, portanto, é a verdade. E portanto, até provavelmente ao Henrique IV nunca houve um rei tão adorado em França. E depois disso também provavelmente não houve. Portanto, o problema não é de quem ganhou e de quem perdeu. O problema é que França quer... Eu acho que a historiografia não está interessada em mostrar aquilo que dilacerou a França durante tanto tempo. Completamente. Ao contrário, por exemplo, da Revolução Francesa, que também foi uma balbúrdia, houve sangue por todos os lados e toda a gente exalta a Revolução Francesa, fala da Revolução Francesa, mesmo que a Revolução Francesa tenha sido depois resultado de uma tirania horrível e mais tarde no império do Napoleão, sim, e mais tarde em vários impérios e vários sucessores dos Luíses, e depois o Napoleão outra vez. Tenha provocado uma guerra à escala europeia. E os Bourbons outra vez, que voltam ao trono. O Luís XVIII. Pois, voltam ao trono nessa altura. E tudo disto se fala, mas de facto dos hugonotes, os hugonotes aparecem sempre como ultraminoritários em França, uma pequena tribo, quando não eram. França esteve a um passo de ser uma potência protestante, exatamente. De ser uma potência, ou de ser uma potência protestante ou de se dividir. Sim, claro, ou de se dividir pela linha divisória
onde já havia da Languedoc para Languedoc. Sim. Sendo que o francês moderno não integra nada praticamente nada da Languedoc. Não integra da Languedoc, desculpa, não integra praticamente nada da Languedoc. E o que nós podemos discutir, se E França... também já agora, indo mais atrás, a Languedoc fica onde? Na Gália, não é? Na Gália não, na Itália. Eles estão indo da Itália Transalpina, que são diferentes da Gália. Portanto, aquela parte é romana. Sim, tem uma influência portanto, romana. Há ali uma divisão, como aliás em Portugal também há divisões antigas entre os suevos e as coisas, mas que são muito antes da formação de Portugal. Mas a formação de França foi feita assim. Eu acho que o que nos leva até não se estudar bastante isto. E o que podemos, porque isto mais, aqui é pura especulação, não é? É um exercício de especulação que vale o que vale. Porque se França se tivesse tornado um país calvinista, a história da Europa, isto é quase lá para ali se diria o mesmo, a história da Europa teria sido completamente diferente, ou não. Porquê? Porque, neste caso, o alinhamento de potências não se fazia tanto por fatores religiosos, porque França não deixou de ser a principal inimiga de Espanha. A Espanha afirmou-se, na altura, sobretudo com Filipe II, como um baluarte do catolicismo. E não foi pelo facto dos Borbões terem convertido ao catolicismo que as coisas se modificaram. Continua a haver uma profunda antagonismo entre eles que só terminará em 1659, com a paz dos Pirineus. Portanto, França acabou ali por passar, no século XVI, durante toda a fase de reforma no espaço europeu, e nós não nos podemos esquecer que este é um tempo do Concílio de Trento. As guerras religiosas em França intensificam-se precisamente no fim do Concílio de Trento, quando as normas do Concílio de Trento começam a ser transpostas nos vários reinos católicos, sobretudo em Espanha, e em Portugal aconteceu exatamente o mesmo. Há aqui duas curiosidades de pequena história. A primeira é que esta rainha Margarida de Valois chegou, que depois acaba por se casar com Henrique de Bourbon, era filha de Henrique II de França e de Catarina de Médicis. Esta rainha Margarida de Valois esteve prometida a Dom Sebastião. Não esteve prometida, mas falou-se na possibilidade de um casamento entre Margarida de Valois e Dom Sebastião. E depois há aqui uma outra curiosidade de pequena história, aqui lateral a estas guerras religiosas, que é a da morte de Henrique II. Henrique II, que foi o pai daqueles 3 reis que morreram sem descendência e que hesitou muito. Portanto, no seu tempo, obviamente que existiam já uma repressão grande contra os hugonotes, uma perseguição contra os hugonotes, mas os hugonotes ainda não tinham emergido um líder com força suficiente para jogar de igual para igual com o Partido Católico. Mas Henrique II morre em 1559 na sequência de um torneio, que é um torneio para celebrar o casamento de seu filho Francisco II com Maria Stuart. E morre porque neste torneio de cavalaria é ferido num olho. E os médicos não lhe conseguem debelar a hemorragia ou provavelmente a infecção que ele teve. E então e para ver como felizmente vivemos no século XXI e estas coisas não se continuam a verificar. Então o que é que os médicos chegaram a fazer? Chegaram a provocar o mesmo tipo de ferimento em condenados, para ver se os conseguiam curar. Sim. Portanto, isto é uma coisa absolutamente sinistra, não é? No meio desta coisa toda, este episódio que é de história de mentalidades, que mostra como as coisas na altura eram feitas. Na altura era normal pegar-se em 2 ou 3 condenados e fazer experiências médicas, abrir-se e não sei o quê. Uma das coisas que se fez, por exemplo, no massacre de São Bartolomeu, foi cozer gatos dentro de barrigas de grávidas. Quer dizer, faziam-se coisas assim. Completamente... Quer dizer, que hoje a gente diz, mas como é que as pessoas se lembravam completamente disto? insanas. Como é que há mal que se lembra disto, não é? Como é que há maldade suficiente para isto? Portanto, quer dizer, porque como tu sabes também a história dos gatos, os gatos foram sempre um bicho maldito, sempre associado ao Lucifer e
ao Sim, diabo, sim. à heresia, não sei porquê, talvez não, Sim, porque sim. não sejam muito domesticáveis, eu não sei, sinceramente não sei, mas há de ter uma Há explicação. uma parte de Talvez superstição também aí. talvez alguém Mas o que do é PAN facto consiga explicar esta é que má o vontade. que passa por todo este século XVI, e aí é comum a todos os reinos, quer sejam protestantes, quer sejam católicos, é a mentalidade que não aceita que possa haver uma convivência entre aqui nem é religiões diferentes, porque no fundo o protestantismo acaba por ser É um um cristianismo também, cristianismo, mas portanto, mas disso ser impossível, aquela ideia de que em cada reino tem que existir uma religião, ou que uma diversidade religiosa é inimiga da segurança do Estado, que é a concepção do século XVI e é a concepção que vai vigorar. Nós também já fizemos aqui um sim, episódio isso sobre só isso, acaba, pois, com a Guerra dos 30 com anos. a Guerra de 30 anos, E, exatamente. e França, que depois na Guerra dos 30 anos vai exportar este conceito e vai participar na Guerra dos 30 anos, que é um conflito religioso, mas entre vários países europeus, teve-o internamente durante cerca de 30 anos, o que mais ou menos configura o grau numa escala muito maior, porque depois houve massacres de hugonotes, mas todo aquele caos que impediu no tempo da Guerra das Rosas, que também fizemos aqui um episódio há relativamente pouco tempo, que a Inglaterra entrasse mais cedo na Idade Moderna. França, que parecia estar a entrar no tempo de Francisco I e na altura do Renascimento, já depois do fim do feudalismo e do início da centralização do Estado francês. O Francisco I que convidou Da Vinci Da Vinci? para E aliás, diz que a célebre Mona Lisa é pintada em França. É pintada em França, quando ele está ao serviço de Francisco quando ele está ao I. serviço de Francisco I. Portanto, que era um rei com... Sim. Mas que é um rei que também, curiosamente, depois endurece a sua posição face à Igreja, porque uma coisa foi a sua posição de Francisco I em relação ao protestantismo, quando ele está no espaço alemão, Pois. em que ele até teve bastante contato. Francisco I é um rei que não só tem bastantes contactos com os príncipes alemães, porque lhe interessava, Exato. para combater Carlos V, como faz uma aliança com o sultão turco Solimão Magnífico. Pois faz. Portanto, acaba por ser um rei muito pragmático. Todos estes reis de França são muito pragmáticos. Por exemplo, a esta altura, em 1572, enquanto está a dar a batalha, o massacre de São Bartolomeu, é exatamente o mesmo ano da Batalha do Lepanto, em que Sim. Filipe II participa conjuntamente Embora com o comandante Veneza, fora o João da Áustria, João da Áustria, que era meio-irmão de Filipe II. meio-irmão de Filipe II. Era filho de Carlos V, também. exatamente. E Pois. com o Papa Pio V, não é? Que é um típico Sim. Papa de contra-reforma também, Uhum. que opôs, E que por é exemplo... uma grande vitória da cristandade sobre os otomanos, não é? Sim, Que é sim. preciso... Sim, mas onde França tem um papel mais que secundário, exatamente porque estava mergulhada Exatamente. neste... Aí, curiosamente, tem papel importante os espanhóis, por um lado, não é? E mais países. Até os portugueses têm. Sim, Veneza. E Veneza, por exemplo, até por motivos Até mais porque- comerciais do porque que... Veneza tinha colónias onde é hoje o Mar Negro. Era muito interessante. Agora, voltando à França. França, de facto, depois desta expulsão dos hugonotes, que eles acabam por ser praticamente todos expulsos de França, não sei se lá ficou algum para a amostra, mas Sim. ficou escondido, um bocado como os cristãos novos em Portugal Sim. ficaram. França começa depois com Luís XIII e com Luís XIV Mas atenção, eles nessa altura havia o Édito de Nantes, não é? Havia Exatamente. este Édito de tolerância. Depois, a partir de Luís XIV, é que são completamente... acaba com o Edito de Nantes. Sim, até aí havia. Depois é que eles são expulsos mesmo, não é? Sim. Mas a França aí recupera um bocado o atraso dessas Sim, guerras a França no século religiosas, XVII... porque o Henrique IV vai buscar gente a todo mundo conhecido. Vai buscar tecelões à Itália, vai buscar vidro à Boémia, vidreiros, não é? E também a Veneza, penso eu. Vem buscar gente, agricultores a Portugal e Espanha, vai buscar muita gente aos nórdicos e aos ingleses e concentra, e digamos, ele faz uma espécie, não se pode dizer uma revolução industrial, porque aquilo não era indústria, mas faz uma espécie de revolução de produção numa França que estava completamente dilacerada pela guerra e que era uma França muito pouco produtiva, muito atrasada do ponto de vista da França de teve, bens. ao longo do século XVI, envolveu-se em guerras
que a desgastaram profundamente e não trouxeram proveito nenhum. Desde logo, as aventuras que já vinham do tempo anterior a Francisco I, dos reis franceses do final do século XV, que era a tentativa de hegemonia em Itália e de controle de espaço em Itália, sobretudo a zona de Milão, onde se envolveram, de Milão e também do Sul, tanto do Reino de Nápoles como acima no Milanado, em que se envolveram em conflito com Carlos V, que não ganharam. Aliás, a paz depois de 1559, celebrada entre Filipe II e já o Henrique II de França, foi exatamente a paz pela qual França renuncia definitivamente a qualquer pretensão em Itália. E depois destas longas guerras com o Império, de que França não sai vencedora, entra nesta guerra interna por motivos religiosos, que também durou estes 30 anos, e acabou, foi o fim da dinastia de Valois, e recuperando, sim, com os Bourbons. Os Bourbons, tanto Henrique IV, que foi um bom rei, como Luís XIII, seja por interposta pessoa do Richelieu, seja por o que for, conseguem recuperar o protagonismo. Só um ponto, não esquecer que a gente aqui, quando fala de Filipe II, estamos a falar do nosso Filipe I. Sim, claro. Para dar o enquadramento histórico português, o que é que se passava. E, entretanto, em Lisboa, digamos, passava-se isto, quando isto tudo se passava, reinava o Filipe I de Portugal, segundo de Espanha, e que tinha, de facto, o maior império do mundo na altura. Sim. Enfim... Foi um tempo muito conturbado em França, mas e que não foi o fim das guerras religiosas, porque essas de facto só na guerra dos 30 anos é que terão praticamente acabam na Europa as guerras. Sim, não existirá conflitos, pelo menos entre nações europeias, por questões religiosas. Há depois, de facto, com os judeus, os pogroms, há ao fim o nazismo, que é o máximo. Sim, mas isso aí, tudo isso já é enquadrado noutros capítulos. E noutros parâmetros. E em parâmetros completamente diferentes, terríveis. Henrique, nós até para a semana. Com mais o Henrique. Com mais o Henrique. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.